Bom dia, pessoal. Hoje eu estou aqui para a gente falar sobre artes visuais, suporte e materialidade. Para começar, nós vamos então dar uma olhada no conceito de artes visuais, tá? A gente chama de artes visuais todo objeto artístico ou a obra de arte que usa a visão como seu meio principal de comunicação. Como exemplo aqui nessa citação, a gente traz o quadro ou a escultura, né, que vai ter a visão como o meio de recepção da mensagem que o artista quer passar. A gente pode dizer que tem manifestações artísticas que são as artes visuais, né? E estas são o desenho, a pintura, a gravura, a escultura, a fotografia e as interlinguagens. E todas essas manifestações artísticas de artes visuais, elas utilizam suporte e materialidade. O suporte em artes visuais é a superfície que o artista escolhe para realizar a sua obra, e a materialidade são os elementos materiais que ele utiliza. Mas o que exatamente é o suporte em artes visuais, né? Em cada uma dessas manifestações que a gente viu. No desenho e na pintura, tradicionalmente, a gente sabe, né, que para o desenho, como suporte, se utiliza o papel ou a tela, né, ou a madeira, e se utiliza o pigmento, o carvão, o grafite, a sanguínea. E na pintura tem a questão do afresco aqui, né, que é a tinta em cima do cimento fresco, e são manifestações tradicionais das artes visuais, ou seja, faz muito tempo que se utiliza o papel como suporte e o pigmento como materialidade. Mesmo quando, lá em 1917, no início do século XX, a coisa começou a mudar, ainda assim, por muito tempo, né, a gente tem, por mais que se mude o tipo de representação, a ideia que o artista quer passar, como, por exemplo, aqui nesse quadro do Jackson Pollock, né, Polos Azuis número 11, em que ele está executando uma action painting, com um conceito, né, do abstracionismo, ele ainda está usando a tela como suporte e o pigmento como materialidade. Na gravura, a gente vai ter, então, a gravura é um conjunto de técnicas, né, artísticas que produzem imagens a partir de suportes duros, placas, blocos de metal, madeira, pedra, etc. O termo também é utilizado para se referir a desenhos feitos em superfícies duras, como madeira, pedra ou metal, com base em incisões, corrosões, talhos realizados com instrumentos e materiais especiais. Aqui eu trouxe como exemplo, né, a xilogravura, que é a gravura em madeira. Então o artista ele esculpe, né, ele entalha madeira, ele vai passar tinta, e onde está em relevo vai ficar tinta, e onde está baixo relevo vai ficar a cor do papel que tu utilizar para fazer a impressão. Aqui a gravura em metal, que é a partir, né, de uma placa metálica, então tu vai com ácidos, tu vai corroer essa placa e também vai fazer a impressão, vai entintar, né, a placa e fazer a impressão em papel. E a serigrafia, que pode ser, né, que a gente tem aqui em cima um stencil com raio-x, então a gente faz uma máscara, né, e aí a gente vai pintar só no espaço vazio, e a serigrafia também pode ser gravada com uma tela, e aí tu vai ter o negativo, e a partir disso tu faz um positivo passando tinta com um rodo. São alguns tipos de gravura. A escultura tradicionalmente utiliza para suporte, né, como suporte, o mármore, a madeira, o marfim, a própria terracota, né, e como suporte e a própria materialidade da obra. A fotografia vai utilizar, então, aqui a gente tem uma fotografia do Sebastião Salgado, ela vai utilizar o papel fotográfico e, hoje em dia, os meios digitais. As artes visuais das interlinguagens, elas utilizam um ou mais tipos de artes visuais para compor a sua materialidade. Então, aqui tem uma obra do Nanjuni Paik, tá? Eu sugiro que vocês pesquisem sobre o artista,
é muito interessante o trabalho dele. Ele vai usar projeções, né? Projeções, distorções do som, pequenos vídeos, para produzir a sua arte. A partir da arte moderna, a gente tem como marco essa obra aqui, que se chama A Guitarra, de 1913, de Pablo Picasso. As coisas começam a mudar um pouco, os artistas começam a subverter essa materialidade, né? Então, o Pablo Picasso ele vai pegar uma chapa de madeira e vai colar pedaços de jornal, pedaços de papel de parede, vai desenhar sobre isso, né? E aí ele começa a alterar a materialidade da sua composição, porque ele está inserindo no seu trabalho uma coisa que até então os artistas não faziam. Ele está colocando, então, colagens, né, no seu trabalho. Lá em 1917, o Marcel Duchamp ele vai pegar um urinol e vai colocar dentro do museu e vai transformar isso num objeto arte. E ele vai começar a questionar, e os artistas em geral vão começar a questionar toda essa função da materialidade e, com isso, também o conceito da própria arte. A gente já viu na aula anterior, né, que, salvo suas exceções, a arte precisa ter um artista, um objeto artístico e um público que reconheça isso como obra de arte. E, a partir disso, a gente tem que saber que isso é arte e que eu me reservo o direito, né, de gostar ou não gostar, de achar que é ético, que é antiético, que é bonito, que é feio, mas que a gente não pode discutir se é ou não arte. Então, a fonte de Marcel Duchamp é arte, né? E foi um objeto artístico, um objeto arte que modificou a forma de se pensar a arte, né? Lá já no início do século XX. E a partir disso foram surgindo os mais diversos tipos de materialidade em que os artistas começaram, então, a subverter o uso de todas as coisas, fluidos. E aqui a gente tem uma obra do Piero Manzoni, que se chama Merda da Artista, né? Uma obra de 1961, em que ele colocou em latinhas e fechou as latinhas suas próprias fezes, né? E vendeu isso como arte. Aqui a gente tem a Tim Paul, né? Que ela é o diário da minha menstruação, é uma obra de 2017, em que ela, durante 9 meses, coletou o sangue menstrual dela e pintou esta imagem aqui. Então, cada painel foi feito em um mês e ela pintou com sangue menstrual sobre chapa de madeira. Aqui a gente tem uma artista chamada Cecília Paredes, que ela pega e pinta o próprio corpo, né? Ela faz sessões longuíssimas de pintura corporal e acaba se integrando com o espaço que está atrás dela. Então, ela usa o corpo como suporte artístico, né? Mais o fundo. Aqui um dos meus artistas preferidos, né? Que é o Banksy. E ele é um artista de rua, ele faz grafite com outra intenção do que o pessoal da pré-história, mas ele ainda faz, e nós, mais adiante, a gente vai ver, vai ter uma aula sobre pichação e grafite e arte mural, né, a gente vai ver a diferença delas, mas aí ele tá levando, apesar de usar um suporte, né, que é a parede, e uma materialidade, que é a tinta, que é bastante comum, ele está, de certa forma, subvertendo isso, porque ele está colocando isso no espaço público sem autorização. Aqui uma artista brasileira, Regina Silveira, e ela vai trabalhar muito com instalação, e ela vai usar como suporte o espaço, né, espaço público, e aqui, no caso, a materialidade é a luz, porque ela colou um vinil azul, né, cortou, né, vazou as letras da palavra luz, e aqui ficou acabando luz azul. E aqui nós temos uma instalação de 2011, também da Regina Silveira, em que ela faz projeção e ela pinta esses espaços. Na escultura, nós vamos ter grandes mudanças na materialidade, na forma como as pessoas, então, vão interagir com esses objetos artísticos, né?
Lá, em 1960, a Lygia Clark ela vai produzir uma série chamada Bichos, que são chapas metálicas que são interligadas por dobradiças, e o público podia, então, mexer nessas dobradiças e modificar a forma dessas obras de arte. Mark Quinn, tá, vai fazer uma série que se chama Selfie, vai começar lá em 1991, e a cada 5 anos ele vai, então, fazer um molde do seu próprio rosto, preencher esse molde de silicone com seu sangue congelado, né? E ele vai problematizar questões da sua vivência pessoal, como o alcoolismo, etc. Ele mudou a materialidade da escultura porque aqui ele está usando o sangue humano. Mudou não, mas ele se apropria de um outro fluido, né? Uma outra materialidade que não aquelas consideradas tradicionais. Damien Hirst, tá? Em 1991, ele participou da exposição Sensations, em que vários animais eram colocados em tanques de formol, né? E eles ficavam suspensos exatamente nessa altura, nesse ponto médio, flutuando. E aqui ele tem também uma caveira, né, incrustada de diamantes, que ele chama de For the Love of Gods, de 2007, também, né, sempre subvertendo essa questão do tradicional. Aqui a gente tem um cara que é um australiano, Homewack, que ele vai fazer essas esculturas em silicone, né, que são extremamente realistas, só que são, assim, enormes, e ele está também subvertendo, né, trazendo uma nova materialidade, uma nova forma de materialidade, de suporte para escultura. Aqui a gente tem o Rashad Lakabrov, e ele faz projeções em que ele monta, né, essas estruturas com várias sucatas e tal, e quando é lançada uma luz sobre elas, elas formam uma projeção na parede, que não tem nada a ver com aquilo, né, que está ali quando não tem a luz sobre ela. Finalmente, a gente tem aqui o Eduardo Kac, que vai criar sua colha verde, né, se chama a obra GFP Bunny, uma obra de 2000, em que ele trabalhou junto com o MIT e acabou fazendo, né, essa coelhinha que brilha no escuro, a coelhinha alba. Depois nós temos um outro artista muito interessante, que é o Vicky Muniz, é um artista brasileiro. Ele vai trabalhar com essa montagem, né, dos seus desenhos, das suas obras com diferentes materiais. Então, ele usou comida, papel picado, açúcar, diamantes, aqui lixo, né, com uma série muito legal que ele fez do Jardim Gramacho, tem disponível no YouTube, o documentário se chama Lixo Extraordinário, e ele também está trazendo novas formas, né, novos suportes para materializar suas obras de arte. E agora nós vamos falar muito rapidamente sobre a questão do autorretrato, porque nós temos, então, uma atividade, né, em que vocês vão ter que fazer um autorretrato. O primeiro autorretrato da história da humanidade, tá? Não especificamente esse, mas é considerado os negativos de mão que os homens da caverna faziam. Então, eles botavam a mão na parede, né? E aí eles cuspiam em torno dessa mão, eles cuspiam sangue, pigmentos, carvão misturado com óleo, né? E quando eles tiravam a mão, ficava o negativo da mão deles. Isso lá em 30 mil anos atrás. Basicamente, essa era uma forma de gravar a identidade de cada um deles. De lá para cá, a questão do autorretrato sempre foi muito explorada pelos artistas, né? A gente tem relatos de autorretrato desde o tempo da Idade Média, né, além desse das cavernas. E por que os artistas fazem autorretratos, né? Os artistas fazem autorretratos porque eles estão se expressando, se colocando no mundo através da sua arte.
Talvez uma das artistas mais conhecidas por seus autorretratos, né, seja a artista mexicana Frida Kahlo. A palavra selfie é um neologismo com origem no termo self-portrait, que, adivinhem, significa autorretrato, ou seja, a pessoa posa para a foto ao mesmo tempo em que se fotografa. Neologismo é uma palavra nova, né, que surge, mas para uma coisa que já é bastante antiga. Então, de certo modo, cada vez que vocês fazem uma selfie, vocês estão fazendo um autorretrato. Vocês estão passando, né, quando vocês publicam esse autorretrato, vocês estão se expressando, vocês estão dizendo para o mundo alguma coisa sobre vocês. Eu vou pegar o exemplo dessa obra de arte aqui, tá? Que é As Duas Fridas, e quero que vocês me acompanhem um pouco para a gente ver o que a Frida estava querendo expressar a partir disso, tá? Esse quadro a Frida fez num período que ela estava em transição, acho que 1939, agora, se não me engano. E ela estava morando um pouco nos Estados Unidos e um pouco no México, tá? A gente pode ver que a parte de trás da tela, ali onde está o número 1, é um fundo escuro coberto por nuvens, é um cenário bastante perturbador, agitado, ele não nos traz calma, né? E a gente pode ligar isso um pouco ao sentimento que a Frida tinha de se sentir fragmentada, né? Podemos dizer que é um símbolo do tumulto interno vivido pela artista? Pensem, né? O que esse fundo tumultuoso e tumultuado traz para vocês? O que ele leva vocês a sentir? A gente consegue perceber nas roupas da Frida ali que são duas roupas bastante diferentes, né? Uma representa mais a vida da Frida no México, certo? Que é esse que ela tá com a blusa azul e a saia verde, que é uma roupa muito mais colorida. E a outra era uma roupa mais gola alta, que lembra os trajes, um pouco os trajes vitorianos, né? Então, seria a personalidade dela vivendo nos Estados Unidos. E a gente pode ver que são duas personalidades um tanto opostas, né? Tanto que a cor da pele da Frida no retrato em que ela tá de branco é bem mais clara que a cor da pele dela no retrato em que ela tá com as vestimentas mexicanas. Na mão da Frida mexicana, ela tá carregando um pequeno objeto. Se vocês aproximarem a imagem, vocês vão ver que esse pequeno objeto é identificado com uma imagem do muralista Diego Rivera quando criança, que foi o grande amor de Frida Kahlo, né? Outra coisa que a gente percebe é que, apesar da Frida estar vestida, a gente consegue, na foto em que ela está com os trajes mexicanos, ver uma postura muito mais relaxada. Inclusive, ela está com as pernas abertas, né? E apesar dos vestidos serem bastante comportados, a gente percebe que ela é como se eu interpreto assim, né? Como se por baixo dessa roupa bem comportada tivesse uma mulher bastante subversiva. Outro ponto que salta aos olhos são os corações, né? Então, os dois corações que estão interligados, um mais exposto e até parece mais dilacerado que o outro, e ela está cortando essa veia que liga os corações e, portanto, está escorrendo sangue. Dá para a gente imaginar que isso é a centralidade, né, que o afeto e os relacionamentos tinham na vida da Frida. E apesar dessas duas Fridas viverem em um lugar tão diferente, né, quer dizer, estarem em momentos tão diferentes da vida, e a Frida colocar aqui como se fossem duas personalidades separadas, elas estão de mãos dadas. Então, isso pode significar, né,
que ela tá ligando aí essa personalidade mais intelectual dela, ou essa coisa mais para se apresentar na sociedade, com a Frida mais visceral, certo? Essa interpretação que eu trouxe para vocês aqui é em base no site Cultura Genial, com algumas coisas que eu apresentei. E Frida dizia assim: pinto a mim mesma porque sou sozinha e porque sou o assunto que conheço melhor. Então, quando vocês forem fazer o autorretrato, pensem nisso, sabe? Qual parte de vocês querem retratar? Que parte de vocês conhecem melhor? E é isso aí, pessoal. Foi um prazer estar com vocês aí. Deem uma olhadinha no vídeo, a gente retoma melhor os conceitos em aula. Um bom dia para todo mundo.